Em toda família com traços narcisistas, existe uma divisão invisível, como uma barreira de fumaça, que separa os filhos em dois grupos distintos. De um lado, aqueles que parecem destinados ao sucesso, que nunca decepcionam. Do outro, os que são constantemente julgados, os que nunca serão bons o suficiente. Se você cresceu com irmãos e sentiu essa disparidade, essa diferença absurda no tratamento, saiba que você não estava imaginando coisas. Carl Jung, o renomado psicólogo, desvendou o intrincado mecanismo por trás dessa dinâmica. E o que ele descobriu vai revolucionar a forma como você enxerga sua família. Porque a verdade é que tanto o filho predileto quanto o chamado boi de piranha são vítimas, são profundamente afetados, só que de maneiras completamente distintas. Deixe-me explicar algo que a maioria das pessoas ignora sobre famílias com traços narcisistas. Elas operam como um sistema, não como um simples grupo de indivíduos, mas como uma engrenagem, onde cada um desempenha uma função específica. E nessa engrenagem, o pai ou a mãe com traços narcisistas é o núcleo, o centro gravitacional. Tudo gira em torno das suas necessidades. E os filhos? Os filhos são peças, ferramentas, extensões do ego dos pais, projetadas para cumprir diferentes propósitos. Jung denominou esse processo de projeção. E o indivíduo com traços narcisistas é incapaz de lidar com certas facetas de si mesmo. As qualidades consideradas boas, a grandiosidade, a perfeição, precisam ser espelhadas em alguém. Já as características tidas como ruins, a vergonha, as falhas, são expelidas. E adivinhe quem acaba absorvendo essas projeções? Exatamente os filhos. Um deles é revestido com todas as qualidades idealizadas. É o filho predileto, o filho dourado, aquele que sempre acerta. O outro filho, por sua vez, carrega o fardo das falhas, da vergonha, da raiva que o genitor narcisista se recusa a admitir em si. Este é o boi de piranha, o rejeitado. E aqui reside a parte mais inquietante. Nenhum dos dois é enxergado por quem realmente é. O filho predileto não é amado por sua essência, mas sim pela imagem que projeta, pela extensão do ego narcisista que representa. O boi de piranha não é odiado por sua individualidade, mas pelo que simboliza. Tudo aquilo que o genitor narcisista se recusa a aceitar em si. Ambos são meras telas em branco, onde o pai ou a mãe narcisista projeta seu próprio drama interno. Nenhum é visto, nenhum existe como um ser humano autêntico aos olhos desse pai ou dessa mãe. Mas espere, a dinâmica entre esses dois papéis é muito mais intrincada do que aparenta. E compreender essa complexidade é fundamental para quem cresceu em um ambiente familiar assim. O filho predileto aparenta desfrutar de todas as vantagens, recebe elogios constantemente, é tratado como alguém especial, único, superior. Quando comete erros, estes são minimizados ou ignorados. Já os erros do irmão são amplificados, usados como prova de sua suposta inferioridade. O filho predileto cresce convicto de que é melhor que os outros, de que merece tratamento diferenciado, de que as regras comuns não se aplicam a ele. Parece uma vida fácil, não é mesmo? Mas a realidade é bem mais sombria. O preço que o filho predileto paga é invisível, é silencioso. Ele perde o contato com sua verdadeira essência. Sua identidade se funde com as expectativas do pai ou da mãe narcisista. Ele não consegue discernir onde termina a sua individualidade e onde começa a imagem que é obrigado a projetar.
Cada elogio que recebe não é direcionado a ele, mas sim à sua performance. Cada aprovação é condicional. No instante em que ele falha em ser perfeito, no momento em que demonstra qualquer vulnerabilidade, o amor desaparece. E ele sabe disso. Em algum nível profundo, o filho predileto sabe que o afeto que recebe não é genuíno. É fundamentado em sua performance. É transacional. Se ele deixar de ser impecável, se deixar de refletir a grandiosidade do pai ou da mãe, será descartado. Por isso, ele vive em constante estado de alerta, tentando incessantemente manter a máscara, temendo ser desmascarado como a pessoa imperfeita que realmente é. Jung diria que o filho predileto perdeu seu self verdadeiro. Ele se identificou completamente com a persona, com a fachada social que foi coagido a usar. E quando nos identificamos com a máscara, esquecemos que existe algo por baixo. Esquecemos quem somos de verdade. A máscara se torna a própria identidade. E isso, meus amigos, é uma forma de morte psicológica. Agora, observe o que acontece com o boi de piranha. Ele recebe o tratamento oposto. Tudo o que faz é alvo de críticas. Seus sucessos são ignorados ou minimizados. Seus erros são magnificados e utilizados como prova de que ele é defeituoso. Ele é a ovelha negra da família, o foco dos problemas, aquele que sempre decepciona. Quando algo de ruim acontece, a culpa recai sobre ele, mesmo quando não é sua responsabilidade. A dor do boi de piranha é evidente e palpável. Ele cresce acreditando que é inerentemente falho. E há algo de fundamentalmente errado em sua essência, que não merece amor ou aceitação. Ele internaliza todas as projeções negativas do pai ou da mãe narcisista. E essas projeções se transformam em sua voz interior, em seu crítico implacável, na narrativa que ele conta sobre si mesmo. Mas aqui reside um ponto que a maioria das pessoas ignora, e que Jung apontaria instantaneamente: o boi de piranha. Apesar de todo o sofrimento, frequentemente preserva algo que o filho predileto perdeu irremediavelmente: sua individualidade, sua genuinidade. Porque o boi de piranha nunca foi aceito pela família. Ele nunca teve que se moldar às expectativas narcisistas. Ele nunca precisou usar a máscara. Ele foi rejeitado por quem é. O que significa que, ao menos, ele sabe quem é. O filho predileto foi aceito por uma versão falsa de si mesmo. E ele dedicou a vida inteira a sustentar essa versão inventada, até esquecer que ela era uma farsa. O boi de piranha foi rejeitado, mas permaneceu intacto. O filho predileto foi aceito, mas se fragmentou para manter essa aceitação. Isso não significa que a vida do boi de piranha tenha sido mais fácil. A dor da rejeição é brutal. O trauma de ser constantemente culpado, criticado, invalidado, deixa cicatrizes profundas. Muitos bois de piranha desenvolvem ansiedade crônica, depressão, dificuldade em confiar nos outros. Passam a vida tentando provar que merecem amor, que não são tão defeituosos quanto foram condicionados a acreditar. Mas a diferença crucial reside nisto. Quando o boi de piranha desperta para a dinâmica familiar, quando ele compreende que foi vítima de um sistema doentio, ele tem um eu para reconstruir. Ele pode resgatar sua essência autêntica, porque nunca deixou de ser essa pessoa. Ele apenas foi ensinado a odiar quem era. O filho predileto, quando desperta, se depara com um vazio. Ele remove a máscara e não há ninguém por baixo. Ele passou tanto tempo sendo o que seus pais queriam que esqueceu completamente
quem era antes disso. A jornada de cura do filho predileto não é reconstruir o eu, é construir um eu do zero, é descobrir, pela primeira vez, quem ele poderia ter sido se tivesse tido a permissão de existir. Agora, deixe-me mostrar como essa dinâmica se desenvolve ao longo do tempo, porque os papéis nem sempre são fixos. Em algumas famílias, os papéis de filho predileto e boi de piranha podem se alternar. Em um dia, um filho é o favorito. No dia seguinte, o favoritismo muda de alvo. Isso acontece porque o amor do narcisista não é baseado em quem o filho ou a filha são de verdade, mas em como essa criança está servindo às necessidades do narcisista naquele momento. Se o filho predileto ou a filha predileta falham em algo importante, se decepcionam o pai ou a mãe de alguma forma, eles podem ser temporariamente rebaixados ao papel de boi de piranha. E o boi de piranha pode ser temporariamente elevado, se fizer algo que agrade o narcisista. Essa alternância cria uma dinâmica ainda mais tóxica. Os filhos nunca sabem onde estão, nunca se sentem seguros. Estão constantemente competindo pela aprovação parental, constantemente com medo de perder seu lugar. E essa competição é exatamente o que o narcisista quer. Porque enquanto os filhos estão competindo entre si, eles não estão questionando o sistema. Eles não estão percebendo que o problema não é o irmão. O problema é o pai ou a mãe, que criou essa dinâmica em primeiro lugar. Carl Jung chamaria isso de triangulação. O narcisista posiciona os filhos uns contra os outros, criando alianças e rivalidades que servem apenas para manter o poder do narcisista no centro. É como dividir para conquistar, mas dentro da própria família. E os efeitos dessa triangulação duram a vida inteira. Irmãos que cresceram em famílias com traços narcisistas frequentemente têm relacionamentos difíceis uns com os outros na vida adulta. Há ressentimento acumulado. Há competição que nunca foi resolvida. Há papéis que continuam sendo repetidos, mesmo décadas depois de sair de casa. O boi de piranha pode ressentir o filho predileto por ter recebido tratamento preferencial. O filho predileto pode ressentir o boi de piranha por não ter que manter a fachada de perfeição. Nenhum dos dois consegue ver que ambos foram vítimas. Ambos foram peças no jogo do narcisista. Ambos foram usados. Mas aqui vem o que a maioria das pessoas nunca entende e que muda tudo quando você finalmente vê. A escolha de qual filho será o predileto e qual será o boi de piranha não é aleatória, não é baseada em quem é mais talentoso ou mais problemático. É baseada em fatores que revelam muito sobre a psique do pai ou da mãe narcisista. Frequentemente, o filho predileto é aquele que mais se parece com o narcisista, seja fisicamente, em personalidade ou em talentos. Ele é o espelho que reflete de volta a imagem idealizada que o narcisista quer ver de si mesmo. Já o boi de piranha muitas vezes é o filho que mais lembra o narcisista de suas próprias falhas, ou que lembra de alguém que o narcisista odeia. Pode ser um ex-parceiro, pode ser um parente com quem há conflito, pode até ser aspectos de si mesmo que o narcisista rejeita. Em alguns casos, o boi de piranha é simplesmente o filho mais sensível, mais empático, mais conectado com suas emoções, porque esse filho vê através da máscara. Esse filho percebe que algo está errado, e isso ameaça o narcisista. Então, ele precisa ser silenciado, invalidado, desacreditado
A criança sensível, que diz a verdade que ninguém quer ouvir. É perigosa para o sistema narcisista. Então, ela é rotulada como dramática, exagerada, problemática. Suas percepções são negadas, sua realidade é distorcida e ela cresce acreditando que sua sensibilidade é um defeito, quando na verdade é um dom. Carl Jung falou extensamente sobre como a sombra funciona nas famílias. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, tudo que consideramos inaceitável e empurramos para o inconsciente. E em famílias com traços narcisistas, a sombra do pai ou da mãe é projetada no boi de piranha. O boi de piranha carrega a sombra da família inteira. Ele se torna o repositório de tudo que é vergonhoso, falho, inaceitável. Isso serve um propósito muito específico. Permite que o resto da família se sinta limpo, bom, aceitável. Enquanto houver um boi de piranha para carregar toda a escuridão, todos os outros podem fingir que são luz. Isso explica por que, muitas vezes, a família inteira participa da dinâmica. Não é só o pai ou a mãe narcisista que maltrata o boi de piranha. Irmãos, avós, tios, todos podem entrar no jogo. Porque se o boi de piranha é o problema, então ninguém mais precisa olhar para seus próprios problemas. É muito mais fácil apontar para uma pessoa e dizer: lá está tudo de errado. Assim, eu não preciso examinar o que há de errado em mim. Mas a sombra não desaparece só porque você a projeta em outra pessoa. Carl Jung foi muito claro sobre isso. A sombra projetada continua sendo sua, e enquanto você não a integrar, ela continuará controlando sua vida, de formas que você não percebe. O filho predileto, por exemplo, carrega uma sombra enorme que ele não reconhece. Toda a arrogância, toda a frieza, toda a incapacidade de empatia que ele desenvolveu para manter sua posição de favorito. Tudo isso é sombra, mas ele não vê, porque desde pequeno ele foi ensinado que é perfeito, que suas falhas não existem, que qualquer crítica é injusta. Então, o filho predileto cresce, sem capacidade de autoavaliação honesta. Ele não consegue ver seus erros, porque nunca foi permitido ter erros. E isso o torna extremamente frágil. Qualquer crítica, por mais leve que seja, é sentida como um ataque devastador, porque ameaça toda a estrutura de identidade que ele construiu baseada em ser perfeito. Muitos filhos prediletos desenvolvem narcisismo próprio. Eles aprendem com o pai ou a mãe que manipulação funciona, que as pessoas podem ser usadas, que o mundo gira em torno de suas necessidades. Eles internalizam não apenas a projeção de perfeição, mas também os comportamentos narcisistas, que observaram a vida inteira. E esse é talvez o dano mais profundo que o papel de filho predileto pode causar. Não apenas a perda de identidade, mas a transmissão do ciclo. O filho predileto pode se tornar o pai narcisista da próxima geração. E seu próprio filho pode se tornar o novo boi de piranha. O ciclo continua. Carl Jung diria que a única forma de quebrar esse ciclo é através do que ele chamou de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, separado dos papéis que lhe foram atribuídos, separado das projeções que recebeu, separado das expectativas que internalizou. Para o boi de piranha, a individuação envolve perceber que as projeções negativas que recebeu não eram sobre ele. Envolve separar a voz dos pais da sua própria voz interior. Envolve reconhecer que a crítica constante, a culpa
O tratamento de inferioridade. Tudo isso era sobre os problemas dos pais, não sobre quem ele é. Isso não é fácil, depois de anos sendo tratado como defeituoso. É extremamente difícil acreditar que você não é. A voz crítica está tão profundamente internalizada que parece ser sua própria voz, parece ser a verdade, parece ser a realidade, mas não é para o filho predileto. A individuação é ainda mais desafiadora, porque primeiro ele precisa reconhecer que a imagem de perfeição é falsa. Precisa admitir que o pedestal onde foi colocado era uma prisão, não um privilégio. Precisa enfrentar a sombra, que passou a vida inteira negando. E isso exige algo que o filho predileto raramente desenvolveu: humildade. A capacidade de admitir que não é especial, que não é superior, que as regras se aplicam a ele, tanto quanto a qualquer outra pessoa. E essa queda do pedestal pode ser devastadora para quem construiu toda a sua identidade em ser melhor que os outros. Muitos filhos prediletos nunca fazem essa transição. É mais fácil continuar acreditando que são especiais e do que enfrentar o vazio por baixo da fachada. É mais fácil continuar o ciclo narcisista do que fazer o trabalho doloroso de construir uma essência autêntica. Mas aqui está algo que poucos falam e que pode ser o primeiro passo para a cura de ambos os papéis, o filho predileto e o boi de piranha. Precisam um do outro para curar, não da forma que seus pais planejaram, como rivais competindo por migalhas de amor, mas como aliados que finalmente percebem que foram vítimas do mesmo sistema, quando o boi de piranha pode olhar para o irmão predileto e ver não um rival privilegiado, mas outra criança ferida de forma diferente. Algo muda quando o filho predileto pode olhar para o irmão rejeitado e ver não um perdedor que merecia seu destino, mas alguém que pagou o preço da sua própria proteção. Algo se abre, porque a verdade é que o sistema só funcionava enquanto os irmãos estavam divididos. Enquanto cada um via o outro como inimigo, ninguém questionava os pais, ninguém via o jogo, ninguém percebia que os papéis eram arbitrários, que poderiam ter sido trocados, que não tinham nada a ver com quem cada criança realmente era. O momento em que irmãos de famílias com traços narcisistas se unem é o momento em que o sistema começa a desmoronar. E é por isso que pais com traços narcisistas trabalham tão duro para manter a divisão. Eles sabem, em algum nível, que sua maior ameaça é a aliança entre os filhos. Deixa eu te contar como essa dinâmica se manifesta na vida adulta, porque os padrões não param. Quando você sai de casa, o boi de piranha adulto frequentemente tem dificuldade em relacionamentos. Ele atrai parceiros que o tratam da mesma forma que seus pais tratavam. Pessoas que o criticam, que o fazem sentir que nunca é bom o suficiente, que replicam a dinâmica de rejeição que ele conhece desde a infância. Isso acontece porque nós tendemos a repetir o que é familiar, mesmo quando o familiar é doloroso. Mais do que isso, o boi de piranha muitas vezes não acredita que merece algo melhor. A mensagem de inferioridade foi tão profundamente implantada que ele aceita maus tratos como normais. O filho predileto adulto tem problemas diferentes, mas igualmente destrutivos. Ele pode ter dificuldade em manter relacionamentos, porque ninguém jamais será bom o suficiente para ele, ou porque ele espera ser tratado como especial o tempo todo, e a maioria das pessoas não faz isso, ou porque ele não sabe como ter intimidade real, já que passou a vida inteira performando.
em vez de sendo. Filhos prediletos frequentemente têm casamentos que parecem perfeitos por fora, mas são vazios por dentro. Eles sabem como criar a aparência de felicidade, sem sentir felicidade real. Eles sabem como manter a imagem, sem ter a substância. E quando os próprios filhos chegam, o ciclo ameaça se repetir. O boi de piranha pode se tornar superprotetor, tentando dar aos filhos tudo que não recebeu. Mas essa superproteção pode criar novos problemas, ou ele pode, sem perceber, repetir os padrões que internalizou. Pode se tornar excessivamente crítico, com um filho que lembra sua própria versão infantil. Pode projetar nesse filho todos os medos que carrega sobre si mesmo. O filho predileto pode criar seus próprios filhos prediletos e bois de piranha. Pode replicar o sistema exato que o formou, porque é o único modelo que conhece. Pode ter um filho perfeito, que ele exibe como extensão de si mesmo, e outro filho, que recebe todas as projeções negativas. Carl Jung diria que o que não se torna consciente se torna destino. Os padrões que não reconhecemos continuam nos controlando. Os traumas que não curamos, transmitimos. As feridas que não enfrentamos, passamos para a próxima geração. Mas a boa notícia é que a consciência muda tudo. O momento em que você vê o padrão, você começa a ter escolha sobre ele. O momento em que você entende a dinâmica, você pode escolher não repeti-la. Você acabou de descobrir algo que a maioria das famílias passa gerações sem perceber. Você acabou de ver o mecanismo que divide irmãos, que cria rivais onde deveriam existir aliados, que transforma filhos em ferramentas do ego narcisista. Esse conhecimento é poder. Esse entendimento é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Quando você clica no Super Thanks, você está dizendo que esse tipo de verdade precisa ser conhecida. Você está apoiando um espaço onde feridas familiares podem ser nomeadas, compreendidas e, finalmente, curadas. Você está ajudando a quebrar o silêncio que permite que esses padrões continuem. Agora deixa eu te dar os sinais de que você está começando a curar dessa dinâmica. Seja você o filho predileto ou o boi de piranha. O primeiro sinal é que você consegue ver seu irmão com novos olhos. Não mais como rival ou inimigo, mas como outra vítima do mesmo sistema. Isso não significa que você precisa ter um relacionamento próximo com ele. Alguns irmãos escolhem manter distância, e isso é válido. Mas a mudança interna acontece quando você consegue olhar sem ressentimento ou superioridade. Quando você consegue ver a criança ferida, que ele também foi. O segundo sinal é que a voz crítica dos seus pais começa a perder poder. E você era o boi de piranha. Essa voz dizia que você era defeituoso, inadequado, nunca bom o suficiente. Se você era o filho predileto, essa voz exigia perfeição constante, ameaçando retirar amor diante de qualquer falha. Quando essa voz começa a parecer externa, quando você consegue reconhecer que não é sua voz, mas sim a voz que foi implantada, você está curando. O terceiro sinal é que você para de buscar a aprovação dos seus pais. O boi de piranha muitas vezes passa a vida tentando provar que é digno de amor. O filho predileto passa a vida mantendo a performance para não perder o amor. Quando você percebe que essa aprovação nunca vai vir de forma genuína,
Quando você para de persegui-la, algo se liberta. A energia que você gastava, tentando agradar pessoas incapazes de amar de verdade, pode ser redirecionada para a sua própria vida. O quarto sinal é que você consegue estabelecer limites. Em famílias com traços narcisistas, limites são crimes. O boi de piranha não tem direito a limites. E o filho predileto não pode ter limites, porque isso quebraria a imagem de disponibilidade perfeita. Quando você começa a dizer não, quando você começa a proteger seu espaço, quando você para de permitir tratamento que te machuca, você está reconstruindo o self, que foi negado na infância. O quinto sinal é que você para de se definir pelo seu papel familiar. Você não é o boi de piranha. Você não é o filho predileto. Esses eram papéis atribuídos a você, em um sistema adoecido. Eles não definem quem você é. Quando você consegue se ver além desses rótulos, quando sua identidade não está mais presa à dinâmica familiar, você está se individuando no sentido que Carl Jung descreveu. O sexto sinal, e talvez o mais importante. E você começa a tratar seus próprios filhos de forma diferente. Ou, se não tem filhos, você para de repetir os padrões em outros relacionamentos. Você consegue amar sem condições. Você consegue ver as pessoas como são, não como reflexos distorcidos das suas feridas. Você consegue criar vínculos baseados em quem a pessoa realmente é, não em como ela serve suas necessidades narcisistas. Jung dizia que a jornada de individuação é a jornada de se tornar quem você realmente é. E para filhos de famílias com traços narcisistas, essa jornada começa com uma tarefa específica: separar quem você é dos reflexos distorcidos que recebeu. Descobrir a essência autêntica por baixo da fachada. Encontrar a pessoa que existia antes de ser rotulada como perfeita ou defeituosa. O boi de piranha precisa descobrir que a crítica que recebeu não era sobre ele. Precisa encontrar as qualidades que foram negadas, os talentos que foram minimizados, o valor que sempre esteve lá, mas foi sistematicamente invalidado. O filho predileto precisa descobrir quem ele é sem a máscara de perfeição. Precisa enfrentar as falhas que foram negadas, as sombras que foram escondidas, a vulnerabilidade que nunca foi permitida. E ambos precisam fazer as pazes com a criança que foram. A criança que foi dividida arbitrariamente em categorias de digno e indigno. A criança que só queria ser amada e foi usada como ferramenta no jogo psicológico dos pais. Existe uma prática junguiana que pode ajudar nesse processo. Ela é simples, mas poderosa. Encontre uma foto sua de quando era criança, preferencialmente antes dos 6 anos. Olhe para essa foto, olhe nos olhos dessa criança e pergunte a ela o que você precisava que não recebeu. Se você era o boi de piranha, talvez essa criança precisasse ouvir que ela era boa o suficiente, que as críticas não eram sobre ela, que ela merecia amor simplesmente por existir. Se você era o filho predileto, talvez essa criança precisasse ouvir que ela podia ser imperfeita, que não precisava performar para ser amada, que era seguro mostrar vulnerabilidade. Então, diga a essa criança o que ela precisava ouvir. Diga em voz alta, diga quantas vezes for necessário. Porque a cura acontece quando você pode dar a si mesmo o que seus pais não podiam dar. Quando você pode ser para sua criança interior o pai ou a mãe que ela merecia ter. O filho favorito e o filho rejeitado. 2 lados da mesma moeda tóxica.
Dois papéis em um sistema que não via nenhuma criança pelo que realmente era. Se você foi qualquer um desses papéis, saiba que o papel não te define. Saiba que o reflexo distorcido não era sobre você. Saiba que é possível curar, é possível se libertar e é possível finalmente ser visto pelo que você realmente é. Você era o filho predileto ou o boi de piranha da sua família? Comenta aqui embaixo e conta como esse papel te afetou na vida adulta. E se você era o filho do meio, aquele que ninguém via, comenta também. Todos os papéis têm suas feridas. Todos merecem ser reconhecidos. Respondo todos nas próximas horas.